Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Trazendo aqui mais uma palavrinha pro seu coração. Espero que fale com vocês. Tem acontecido bem recentemente na minha vida e eu gostaria de compartilhar. Então, estou trazendo aqui o título, vocês devem ter visto aí, mas é O Não de Deus que nos conforta, né? Eu creio que todo mundo já passou, ou ainda com certeza vai passar por situações assim. E é interessante porque a gente só vive o não de Deus quando a gente coloca nossas decisões diante dele. Se você é alguém que vive despreocupado com os pensamentos de Deus sobre sua vida, provavelmente você não viveu o não de Deus, porque você sai por aí decidindo e fazendo e trabalhando na força do seu próprio braço. Mas, se você é alguém assim como eu, que busca cada decisão, principalmente as mais importantes, né? As menos importantes, vamos dizer também, mas principalmente as mais importantes a gente evita deixar de fora, né, do campo de Deus, do radar de Deus, coloca tudo diante dele para que ele seja o aprovador, para que ele abençoe, para que ele confirme que faz parte do plano dele para a gente, que a gente não esteja de alguma forma lutando contra as vontades de Deus na nossa vida, né? Se você é assim como eu, você já deve ter vivido, pelo menos uma vez, o não de Deus. Mas o intuito da mensagem aqui é que esse não de Deus, dentro desse contexto de que estamos com o coração buscando a vontade dele, esse não de Deus, ele precisa nos confortar, né? Na sensação de conforto, de saber que, poxa, colocamos diante dele, ele disse não. O problema é que na maioria das vezes, quando colocamos essas decisões, essas vontades diante de Deus, a gente coloca mais um pouquinho com o nosso braço, né, ali acobertando algumas delas, né? Decisões que a gente tem um pouquinho mais de vontade de que Deus realize, de que Deus faça. Recentemente eu estava buscando formas e oportunidades de investir, né? Eu tinha pensado em compra de terreno, em compra de repente algum apartamento pequeno que eu pudesse alugar, buscando formas de fazer aqui, né, os bens que o Senhor tem me dado, a capacidade, recursos, pensando em formas de multiplicar eles. Tenho certeza que Deus não nos abençoa com o intuito da gente perder tudo, desvalorizar tudo, né? Mas para que a gente possa multiplicar nossos bens e transbordar e abençoar os outros. E mais ou menos nessa linha que eu estava indo, né? E nessa linha eu encontrei um terreno aí, né, junto com o meu sogro. A gente olhando ali nesses leilões de caixa, compra direta e afins, encontramos uma oportunidade que parecia muito interessante, principalmente porque o valor condizia ali praticamente igual ao meu FGTS, né? E parecia que as estrelas estavam alinhando e as coisas estavam apontando de que isso é da vontade de Deus, né? E eu poderia muito bem me precipitar ali, né? Comprar, vamos dizer assim, se houvesse essa oportunidade, que vocês vão entender mais pra frente que não teve. Mas comecei a orar desde então para ver se Deus estava, né, comigo nisso, se era da vontade dele, se ele tinha outros planos para o meu FGTS. E, enfim, fui na caixa negociar e tal, e aquela modalidade de leilão não aceitava nenhum tipo de recurso, vamos dizer, financiado, recurso como FGTS, ela aceitava apenas recursos próprios, né? Pix, por exemplo, seria o caminho ali, ou algum empréstimo pessoal que passasse pela minha conta. E eu entendi, eu coloquei diante de Deus isso, essas duas opções, que se ali na caixa eu recebesse um não do FGTS, eu ia entender que era da vontade de Deus que eu não fizesse essa compra, que eu não fosse adiante com isso. E eu recebi esse não de Deus. Mas ainda assim, é um ótimo negócio, pelo preço que tá, pelo que dá para construir ali, né? Assim, os planos que eu já tenho ali, que eu já tinha mapeado mais ou menos até com meu sogro, continua sendo um ótimo negócio. E aí eu encontrei nessa bifurcação aí de tipo assim, entendi que Deus me disse um não, mas eu posso agora escolher ser confortado por isso, né? Estou confortável, Deus disse não, beleza. Ou entender que não é o FGTS, mas pode ser outras coisas. Ou seja, eu poderia fugir, né, dos parâmetros que eu tinha colocado diante de Deus, que era, se fosse não, eu ia entender que não era para eu ir adiante com essa situação. Então, enfim, estou fazendo vamos dizer, esse testemunho aí, porque eu sei que muitos aí que estão ouvindo já passaram por situações assim, de colocar, Deus, se isso acontecer, então isso, Deus, se aquilo acontecer, então isso, né?
E aí Deus dá ou não, Deus fala claramente não através desses parâmetros. Mas a gente, por ser cabeça dura, né, por assim se dizer, vai lá e, vamos dizer, na minha situação, poderia pegar um empréstimo pessoal e ir lá e comprar mesmo assim, né? E o que eu queria reforçar aqui com vocês, sem me estender muito, eu sei que vocês já entenderam o cerne do que eu quero passar, é que o não de Deus, ele precisa nos confortar e não nos emburrecer, né, nos frustrar e não nos chatear. Poxa, mas eu queria tanto, né? Porque pensa, você está colocando diante dele. É uma farsa, né? Estamos colocando só por tem que colocar, né? Ou você realmente está interessado na opinião de Deus? Porque se você realmente está interessado na opinião de Deus, opinião, né, na vontade de Deus, você vai se alegrar com o não dele, entende? Agora, se a gente coloca isso diante de Deus porque sou um religioso, tenho que fazer isso, tenho que dizer para os outros que estou colocando diante de Deus, né? Mas no seu coração você já está decidido na sua decisão aí de compra, venda, faz não sei o quê. Isso é complicado. Você está aí subjugando, né, a vontade de Deus, colocando de lado, fazendo assim, né? Deus, vou pôr, mas eu já tomei minha decisão. Então, eu queria, né, trazer isso à atenção de vocês. Tomem cuidado. Não façam isso com a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável à sua vida. E ela vale muito mais do que compras e vendas, né? Lucros e bens e conquistas, vale muito mais, né? A gente fazer a vontade de Deus. Não só porque Deus nos protege, de repente o que eu fizer ali for um mau negócio, mas porque além disso, os planos dele são muito mais cheio de interseções e cheio de conquistas a longo prazo, muito maiores do que a gente pode imaginar. Talvez o plano de Deus para o FGTS seja completamente diferente do que eu tenho em mente. Talvez o plano dele envolve abençoar milhares de famílias. Eu não sei nem como isso poderia ser. Mas acontece que se eu subjugar, se eu minimizar a vontade de Deus, se eu escolher não obedecer a Ele, pode ser que eu esteja perdendo uma grande bênção. Ou pode ser que eu esteja fazendo com que milhares de famílias percam essa grande bênção, né? E a gente pode dar um exemplo simples aqui. Lá atrás, quando Deus chamou Abraão, Abraão, sai de sua terra, vai para uma terra que eu mostrarei. Se ele não obedecesse, meu Deus, o que será que seríamos de nós, né? Não teria ali as famílias descendentes, né? Jacó, Israel, depois todos que vieram até ele, até a linhagem de Jesus chegar, onde Jesus foi o cumprimento da promessa lá atrás, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão. Tudo porque Abraão creu e isso foi lhe imputado como justiça. E Abraão foi chamado de amigo de Deus, como diz o texto. Então, não vou me estender, já deu mais tempo até do que eu queria. Um breve testemunho do que aconteceu comigo nos últimos tempos. Eu tenho certeza que vai servir para edificar a sua vida, né? Que o não de Deus te conforte, meu amigo, porque certamente me confortou. Por um pouquinho ali, quase que eu fiquei chateado. Confesso até que saí um pouquinho assim, poxa, achei que agora eu estava, né, na vontade de Deus, mas não porque Deus disse não, mas porque eu achei que, né, Deus já estava comigo na situação. E isso também é importante, também é uma longa discussão. E aí eu creio que é uma frustração mais legal. Aí é uma frustração que eu apoio. Eu indico aí, assino embaixo, que é uma frustração diferente de ficar chateadinho porque Deus disse não. É uma frustração de tipo, poxa, eu achei que eu estava caminhando na vontade de Deus, mas esse não me revelou algo que eu não estava vendo. Me revelou algo que eu estava enganado, que eu estava caminhando por aqui, Deus disse não, eu falei, ué, então peraí, não estou indo no caminho certo, né? Porque a evidência de que estamos no caminho certo de Deus é quando a gente pede algo, ele fala sim, né? A gente está pedindo de acordo com a vontade dele. Agora, se a gente pede de acordo com algo que não é da vontade dele, ele vai dizer não. Então, essa frustração ela é saudável. Mas, enfim, Deus abençoe vocês. Uma mensaginha curta aí que eu já até estendi. Espero que edifique a vida de vocês, como edificou a minha nesse momento de processo, na minha caminhada com Deus. Deus abençoe.